E essa crise econômica, gente, e essa inflação, aonde que vai parar? Bom, hoje nós falaremos aqui nesse vídeo sobre a crise econômica atual do Brasil e também recordaremos, reviveremos uma outra grande crise, um outro momento de inflação, que foi na década de 80 do século passado. E o que o Brasil fez naquele momento, os governos que sucederam essa década de 80, para poder conter essa crise e retomar o crescimento econômico. Fique até o final do vídeo, que temos aí informações muito importantes para você. Bom, nós estamos vivendo um momento de muita inflação, uma grande crise econômica no Brasil. Essa crise econômica, claro que ela tem aí efeito, consequência da grande pandemia, a pandemia da Covid-19. Essa pandemia, obviamente, todo esse momento diminui a circulação de pessoas, diminui o consumo em vários segmentos e aí vai gerar, claro, um efeito cascata, crise econômica, sendo que grande parte dos países tem a sua economia baseada no setor terciário, que é a prestação de serviços, o comércio e o turismo. A maior parte dos países do mundo tem a sua economia nesse segmento, tudo parado, obviamente vai gerar uma crise, essas pessoas elas vão ter que despedir os seus funcionários, quem trabalha empreendendo nesse setor, Nós temos aí o turismo praticamente para, e aí isso vai gerar um efeito com consequências para vários países do mundo, inclusive para o nosso país, que é o Brasil. Eu não estou falando isso que a gente deve voltar à normalidade, eu só estou apontando o motivo da crise. A gente tem que seguir a ciência, essa é a minha opinião, você tem a sua opinião. Cada um com a sua vivência do mundo vai ter a sua opinião, certamente. Uma pessoa, que ela tem ali, digamos, o comércio, e esse comércio não pode funcionar, ela vai defender o retorno, porque ela precisa se sustentar, sustentar a sua família, e daí o sustento vem dali. Uma outra pessoa que já tem uma outra visão, que tem o seu salário garantido, obviamente vai falar, pare tudo. A gente tem que chegar no meio termo para que sim a gente possa promover, um mínimo de impacto, porém sempre seguindo a saúde, sempre buscando, claro, o bom senso. Tá, Marcelo, então nós estamos nessa grande crise econômica, essa relação entre os países diminui, nós temos aí a falta de vários produtos que vão surgir, porque a indústria para em alguns segmentos, nós temos a falta lá, de alguns insumos para alguma produção industrial, por exemplo, na construção civil, e aí o preço vai começar a subir dos produtos. E isso vai gerar uma grande inflação. Inflação é o aumento do preço generalizado, começa a aumentar os preços. Você que vai no mercado tem sentido isso. O preço do arroz, o preço da carne, o preço desses produtos vão subindo de forma acelerada e a falta de vários produtos também em outros segmentos promovem e dificultam cada vez mais a vida do brasileiro e também a vida em outros países, de outras populações também que passam por essa realidade, tá? E aí eu tento fazer uma analogia, com isso que nós estamos vendo agora, e nós começamos a viver lá na década de 80. Eu vivi esse período, de repente você é mais novo, você nem sabe, o que aconteceu naquele momento, mas eu digo para você que nós temos hábitos que que nós temos hoje, que foram criados naquela época. Ah, Marcelo, que hábito, por exemplo? O que a gente chama, popularmente, por exemplo, onde eu moro, aqui no sul do Brasil, o pessoal fala muito em rancho. Rancho é você ir para o supermercado e aí fazer uma grande compra lá, comprar bastante produtos e armazenar esses produtos que vão durar o mês inteiro, esse alimento. Esse hábito ele foi gerado e intensificado muito devido à década de 80, porque o preço dos produtos subiam de uma forma acelerada e aí as pessoas faziam o quê? As pessoas elas acabavam armazenando o alimento. E aí, mesmo não tendo uma inflação depois de um período, as pessoas mantiveram. Imagina você ter durante 10 anos esse hábito, de estocar a quantidade de alimento, as pessoas hoje mantêm esse estoque. Tá? Então, assim, isso é uma realidade, uma prática. Claro que existia antes, mas não da forma intensa como foi na década de 80. Isso se perpetuou aí. Em outros países, as pessoas não têm esse hábito de fazer grandes estoques.
Tem pessoas que têm uma despensa, né, na sua casa até hoje para manter esse alimento. Então, só uma observação importante para uma curiosidade, digamos assim. Um outro dado interessante, a gente vai relembrar essa década, mas por que lá gerou a crise na década de 80, Marcelo? Bom, o Brasil, a gente sabe que teve alguns picos de crescimento econômico, né? Um momento de crescimento em Getúlio Vargas, um outro momento, de certo modo, em JK, um outro momento, né, conhecido como milagre econômico no governo militar. Esses crescimentos, ali, principalmente JK e governo militar, baseado muito em obras e muito também em empréstimo internacional, endividando muito o Brasil. Na década de 70, ainda no governo militar, o governo militar vai se deparar com duas crises globais, muito relacionadas ao petróleo. Uma crise, primeiro em 73, que foi através de uma guerra, a Guerra de Yom Kippur, que promove, né, o maior aumento em porcentagem do preço do barril do petróleo, que chegou lá a 400%. Um outro, no final da década de 70, também nós temos a Revolução Islâmica no Irã e também a guerra entre o Irã e o Iraque, região do Golfo, outra crise no petróleo, afetando vários países do mundo, inclusive afeta muito o Brasil. E aí, claro, o Brasil tendo ali, né, sofrido esse baque no petróleo, nossa economia muito dependente do petróleo externo, muito mais antes, né? Hoje depende, mas não tanto como antigamente. Faz com que o Brasil entre na década de 80 com uma crise. Nós temos também, nesse momento, uma redução da produção industrial e um aumento da produção, né, digamos, de indústrias multinacionais chegando mais ainda no Brasil, dificultando assim a indústria nacional de concorrer com essas indústrias, e todo esse momento ali associado à crise do petróleo, associado à falta do produto, essa falta do produto vai desabastecer o mercado interno, o nosso câmbio bem desfavorável, vai começar a intensificar um momento de inflação no Brasil. O Brasil é um país rodoviário que depende muito de petróleo. Petróleo subiu, vai subir toda a cadeia, todos os derivados do transporte, tudo que está relacionado a esse petróleo, né? Então a gente tem que entender que enquanto o preço do petróleo subir, vai sim gerar um aumento da maior parte dos produtos no Brasil. Naquele momento lá que o Brasil vivia, nós estamos saindo ali do governo militar, digamos, para o primeiro presidente ali após esse momento, foi quem? Foi José Sarney. Ainda ele não foi, né, um presidente eleito aí popularmente aí pela galera, que vai ser só lá no final da década de 80, né, que vai ser o Collor, mas nós temos aí o José Sarney, que ele entra, né, na verdade ele era vice do Tancredo Neves, ele entra para fazer o quê? Para tentar combater a inflação. E aí ele vai começar a montar os planos econômicos. O Plano Cruzado, o Plano Bresser e o Plano Verão, todos foram no governo Sarney. A medida desses planos, eu não vou aprofundar para vocês, para o vídeo não ficar tão extenso, era basicamente isso. Ele congelava preços e salários, não vamos aumentar o preço, não pode aumentar, e aí também, para poder aí aumentar o poder de compra, o valor da nossa moeda, ele fez algumas reformas monetárias. Dessa reforma ele mudou, por exemplo, a moeda de cruzeiro para cruzado, né? Depois aqui ele muda de cruzado para cruzado novo, para você ver o tamanho dessa inflação. Só que essa medida sozinha ela não adiantava. Não adiantava eu congelar o preço e salário, porque o produto ele depende, como eu falei, do petróleo para transportar. Subir o petróleo, como é que o cara vai manter o preço daquele produto? Produtos agrícolas que dependem da sazonalidade, choveu demais, prejudicou a produção de tomate, falta o tomate, tem que aumentar o preço. Então a gente tem vários problemas que não conseguiram, né, que não conseguiram controlar. E a inflação brasileira ela foi crescendo de forma assustadora, até que o presidente Fernando Collor de Mello assume aí o Brasil, com um slogan que ia salvar o Brasil, ia caçar os marajás, começa a fazer um plano de austeridade fiscal mais forte. Então ele começa a fazer grandes cortes de investimentos, né, e começa a fazer, por exemplo, um processo de privatização. Temos que começar a mudar a visão do Brasil, adotando aí uma visão mais neoliberal. Então, privatizações, cortes, muda a moeda para cruzeiro novamente, era cruzeiro lá, volta a ser cruzeiro aqui. E o que ele faz aí que assusta a população brasileira é o confisco monetário. Ele não deixa o pessoal sacar o dinheiro da poupança, gera uma desvalorização da moeda, né, cambial com o dólar. Isso muitas pessoas quebram, perdem dinheiro e afetam a economia. E só lá no final
da década de 80, basicamente no começo da década de 90, quando o Itamar Franco, que era vice de Collor, assume após o impeachment do Collor, ele vai fazer ali algumas medidas que vão controlar essa inflação. Cortes novamente, aumenta os impostos. Então a lógica era essa: vou diminuir o investimento e vou aumentar a arrecadação. E aí faz com que o Brasil volte, digamos, a controlar essa economia, vende várias empresas, muda a moeda para o real, e aí nós estamos, num momento dos anos 2000, com uma economia já mais um pouco controlada. Porque uma das suas lógicas foi equiparar o real com o dólar. Se faltava produto, equiparando o real com o dólar, assim pelo menos vai facilitar a importação. Vamos ter aqui o abastecimento do mercado interno, e aí vamos ter os insumos que vêm de fora vão estar mais baratos, o petróleo vai estar mais barato, tudo isso vai facilitar por um lado. Mas vai prejudicar muito alguns segmentos da indústria, por exemplo, que exportavam muito. Agora, com o dólar e o real ao mesmo preço, o nosso produto fica mais caro lá para fora. Então, vai diminuir e vai gerar também que muitas indústrias nacionais, que dependiam desse mercado externo, elas vão começar a quebrar. Por exemplo, o setor têxtil no Brasil. Um vídeo aí para você pensar. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero que você comente aqui, concordando ou não concordando com esses dados científicos, com esses dados da economia, mas para você pensar que a crise sobe, a crise desce. Nós temos aí um vídeo aqui, vou deixar aqui para você, de Kondratiev, que fala que é um ciclo econômico, de baixas e altas, que temos uma tecnologia surgindo, a economia vai crescer, vai estagnar, vai gerar uma crise econômica, uma nova tecnologia, e assim, durante anos, décadas, nós temos esses altos e baixos. Um beijo no seu coração, eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia.